Olá, pessoal do 8º ano do Instituto Ana Nery. Vamos falar um pouquinho hoje, gente, sobre homogeneização cultural, certo? Como a gente está falando sobre o tema de globalização, é muito fácil, né, vocês entenderem que a globalização ela vai integrar aí todos os países. Mas, de que forma ela vai fazer essa integração? Então, hoje a gente vai falar realmente aí da parte cultural, tá? Então, essa parte aí que a gente vai chamar de homogeneização cultural, porque é quase como se você estivesse colocando uma só cultura em todos os países do mundo. Embora, na prática, a gente ainda tenha, né, países que seguem sua própria cultura e que às vezes não se deixam influenciar por outros. Mas ainda assim, a gente vai ter uma só cultura em quase todos os países, como a gente fala a respeito aí da cultura norte-americana, por exemplo, que a gente chama modo americano de viver. Então, as pessoas ultimamente usam muito o jeans, né? Porque os Estados Unidos ele universalizou o jeans como uma vestimenta padrão, digamos assim. Por exemplo, aqui no Brasil nós somos um país cultural. Aliás, o Brasil nós somos um país tropical, desculpa, gente. Então, um país tropical que a gente realmente não precisava usar aí a calça jeans, né, como vestimenta padrão. Porque aí, no caso, nós somos um país muito quente. Mas aí, devido à influência dos Estados Unidos, a gente usa a calça jeans, né, como vestimenta para trabalho, como vestimenta de fardamento escolar e assim por diante. A questão também dos filmes. A gente assiste muitos filmes de Hollywood, devido à influência norte-americana, né? Devido à questão também da premiação do Oscar e tudo mais. Então a gente tem muita influência dos filmes de Hollywood. Fast food. Os Estados Unidos colocou o fast food em quase todos os países do mundo. Por exemplo, a rede McDonald's. Tem quase todos os países que tem um McDonald's, né? Com exceção daqueles países que são socialistas. A gente também vai ter aí, no caso, a questão dos aparelhos eletrônicos, né? Da tecnologia aí voltada para os smartphones, os iPhones e assim por diante. Então, a gente usa muito essa questão cultural com a questão ligada aí ao consumismo, tá, gente? A cultura e o consumismo aí ele anda muito junto nessa questão da globalização, certo? Então, na página 80, nós temos aqui, ó, globalizando hábitos e costumes. Em cima, gente, a gente tem logo uma imagem aí do fast food e diz assim: a americanização presente na China com a rede de fast food McDonald's. Lembrando que a China, né, ela era socialista, quer dizer, ainda continua sendo socialista com abertura capitalista, mas aí por causa dessa abertura capitalista a gente tem fast foods, a gente tem algumas coisas dos Estados Unidos na China. Não tudo, tá, gente? Tem algumas redes sociais dos Estados Unidos que ainda são proibidas na China. A gente ainda tem algumas coisas, como por exemplo, o filme Alice no País das Maravilhas. Ele não é permitido na China, né? Porque aí é um filme que, no caso, o governo chinês, ele aboliu. A gente tem outras coisas também dos Estados Unidos que na China não usa, como por exemplo, a gente tem o PlayStation, né? Que é fabricado na China, mas na China não pode usar. Então, gente, é uma questão aí cultural, mas que cada país tem suas restrições. Aí aqui na página 80 diz assim: além da economia, a globalização está associada a processos de homogeneização cultural. Viver uma economia globalizada implica cada vez mais em pessoas serem seduzidas pelo mesmo tipo de propaganda, vestirem o mesmo tipo de roupa, escutarem a mesma música, assistirem aos mesmos filmes e se inteirarem sobre o que acontece em cada país, no mundo em geral, pelos mesmos canais de notícias. Então, como vocês viram, tanto roupas, quanto alimentação, quanto músicas, filmes. Então, tudo isso aí está muito interligado, gente. Estados Unidos é um dos países que mais influencia os outros países no mundo. Por isso que eles criaram o termo modo americano de viver, American Way of Life. Então, a gente tem isso muito presente, né, na nossa cultura, que é a cultura ocidental. Na parte oriental, a China, ela dita muito a questão da cultura também, né? A gente vai ter aí a cultura chinesa como sendo uma das mais fortes. A gente tem os países europeus aí ditando moda, né? Ditando também a questão de comportamento. Então, isso aí não é algo novo, mas é algo que está sendo difundido mais rapidamente devido aos meios de comunicação e devido à questão da internet.
Aí aqui continua dizendo assim: destaca-se, porém, que há um predomínio na difusão de hábitos e costumes próprios das sociedades mais desenvolvidas, Estados Unidos e Europa, ao restante da população mundial. No entanto, em diferentes partes do mundo, essa globalização cultural tem sido aceita de forma negativa por muitos grupos, que a entendem como perda de identidade. Esses movimentos buscam defender-se dessa uniformização cultural. Por outro lado, existem aqueles que admitem que a globalização oferece aos povos do mundo a oportunidade de incorporar culturas e dar novo significado às tendências da globalização. Então, gente, há muitas vantagens e desvantagens, né, com relação a essa globalização. A gente vai estar vendo em outras aulas realmente as vantagens e as desvantagens, né, de forma mais aprofundada. Na nossa aula online a gente também vai estar falando sobre isso. Com relação aí a essa questão de ser bom ou ruim, né, a gente vai estar falando dessas vantagens e desvantagens separadamente. Mas eu posso adiantar para vocês uma coisa. A gente tem várias charges aí criticando, né, essa questão do consumismo, então essa questão cultural sendo muito forte. Então, os Estados Unidos influenciando muito as pessoas, a gente tem essa questão do consumismo, porque pessoas, por exemplo, que têm poder aquisitivo para adquirir, por exemplo, um iPhone, enquanto outras pessoas, né, em outras partes do mundo estão aí passando fome. Então a gente ainda tem muita disparidade, muita desigualdade social, tá? Então essa disparidade ela tá cada vez maior. A gente tem cada vez pessoas que vivem, né, em situação realmente de pobreza, situação de miséria, enquanto tem outras pessoas que estão aí adquirindo o consumismo e trocando de celular, trocando de carro, trocando de marca de roupa e tudo mais, com muita facilidade. Então a globalização, ela nos traz esses dois lados, né? O lado exacerbado aí do consumismo e o lado realmente da pobreza e das pessoas que realmente necessitam. Então por isso que a gente tem também muitas ONGs, né, que ajudam aí essas pessoas. A gente tem ONG, gente, que ajudam aí a proteger o meio ambiente, a proteger populações ribeirinhas, a proteger indígenas, a proteger animais em extinção, mas a gente também tem ONGs que são voltadas para essa questão aí da ajuda humanitária, tá? Então, principalmente agora, gente, a gente está vivendo um tempo de pandemia, há pessoas realmente que estão passando necessidade. Então, a globalização, ela nos mostra esses dois lados aí, tá? Então, a gente vai ter essas vantagens e desvantagens nas próximas aulas, tá? E nas próximas aulas a gente também vai ver aí como é que essa globalização ela afeta diretamente o meio ambiente. Então, continuaremos na nossa aula online, então, bons estudos!